Este é um vídeo especial para pessoas especiais. Será que o senhor Dave Jones mentiu, estava mentindo sobre a questão do Resident Evil 4? Sobre a questão do Resident Evil de maneira geral? Será que o Naldo Bene, é assim que diz, né? O Naldo Bene estava mentindo sobre o lugar especial para pessoas especiais e conhecer o LeBron James e coisas assim? Bom, não sei, porra. Não tenho como saber dessas coisas. Teria que conhecê-los melhor para saber. Mas eu sei uma coisa que acontece com todos os seres humanos na medida em que este comportamento de mentir é feito de maneira contínua. Acontece um fenômeno que é chamado de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um termo que muitas vezes as pessoas da internet gostam de utilizar para quando alguém está em negação, está no processo de negação de algo que está acontecendo. Que não é exatamente a mesma coisa, são coisas um pouquinho parecidas dependendo da lupa que tu utiliza para olhar, mas não são a mesma coisa. A dissonância cognitiva consiste num fenômeno no qual basicamente acontece o seguinte: ela consiste na ideia de que eu tenho alguns valores internos meus aqui, eu tenho alguns valores que eu acredito que são os corretos para a minha vida, que tipo de pessoa que eu devo ser, que tipo de pessoa que eu acredito que eu seja, que pessoas que eu quero manter perto de mim, com quem eu quero me relacionar, que ações eu quero ter, que coisas eu quero fazer na minha rotina, etc, etc, etc. Existem esse conjunto de valores que muitas vezes são difíceis, inclusive, da pessoa colocar em palavras, porque é mais sentido do que percebido cognitivamente. Existem esse conjunto de valores, mas a pessoa na prática não está fazendo ações que a levem a de estar em encontro com esses valores. Ela não coloca na prática aquilo que ela acredita que é o correto, aquilo que ela acredita que é o certo. Então ela começa a entrar no fenômeno da dissonância cognitiva. Ela começa a entrar em desacordo com o que ela acredita internamente versus o que ela faz. Quando este fenômeno, quando a pessoa faz muito disso, quando é muito executado esta dissonância, o corpo começa a dar umas bugadas, que é isso que acontece. Tem algumas pessoas que estão num ponto, por exemplo, muito ansioso de algum interrogatório, alguma coisa assim, tu vê que o corpo da pessoa, a linguagem corporal, na verdade, começa a atrair o discurso que ela está fazendo. O discurso dela não condiz com a linguagem corporal. Porém, novamente, assim como eu falei em outros vídeos sobre linguagem corporal de forma geral, isso vai depender de caso a caso. Se tu vai pegar uma pessoa que não está numa situação ansiogênica, como um interrogatório ou alguma coisa assim, né, está sendo entrevistada ali por um investigador, por um detetive, pela polícia, sei lá, pela namorada, pelo namorado que está botando uma pressão ali, num contexto normal, onde a pessoa vai criando esses comportamentos, vai adotando esses comportamentos que vão de encontro oposto aos seus valores, isto vai sendo acumulado dentro do organismo. O meu ponto é, a dissonância cognitiva ela não aparece assim de uma hora para outra. Não é porque a pessoa está agindo de uma forma tal, numa conversa ali, ela está mentindo aquela vez, se ela não está num estado de nervosismo muito alto, que já vai aparecer na linguagem corporal. O personagem do Sheldon, por exemplo, no Big Bang Theory, ele fica muito nervoso quando ele está mentindo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que, ao estar nesse cenário de mentira, ele é um gatilho muito forte para ele de ansiedade isso. Então ele vai ter na sua linguagem corporal a manifestação da dissonância cognitiva. Tem outras pessoas que, por seus traços de personalidade, a forma de ser e até algumas questões de tolerância emocional um pouco diferente das do Sheldon, que elas não vão demonstrar logo de cara a dissonância cognitiva, quando elas estiverem mentindo, quando elas estiverem tentando contar uma história que não é verdade. Só que o grande ponto do que eu quero dizer é o acúmulo da dissonância cognitiva, uma hora, vai aparecer no corpo. Não necessariamente somente em linguagem corporal. A pessoa pode criar um sintoma somático por causa disso. Ela pode ter uma dor crônica que não passa nunca. Ela pode ter de começar a ter dificuldade para dormir, dificuldade para comer, dificuldade para se concentrar. O corpo vai manifestar a dissonância cognitiva de alguma forma. Ok? Tive um professor chamado Renato Caminha que gostava de trazer o seguinte exemplo para deixar mais tangível o que é dissonância cognitiva. Ele deu o seguinte exemplo na época, então. Imagina que existe um professor de crianças, professor que dá aula para crianças menores, assim, crianças mais pequenininhas, até porque criança grande é um pouco difícil, né? Mas enfim, este é um professor infantil, então, que prega durante as suas aulas que os alunos não tenham comportamentos violentos uns com os outros, não briguem uns com os outros,
fala com os pais a respeito disso também, para que não batam nos filhos, para que eduquem os filhos. Só que este professor hipotético chega em casa e desce a porrada nos filhos, bate nos próprios filhos. Ele está criando um mecanismo de dissonância cognitiva que mais cedo ou mais tarde vai estourar, vai aparecer, vai dar um jeito de surgir na vida desse sujeito. Porque ele não pode continuar botando na prática uma coisa que ele não acredita. Não por muito tempo, pelo menos. Com o passar do tempo, o corpo vai manifestar essa dissonância cognitiva de alguma forma. O que acontece muitas vezes com pessoas que, inclusive, não conhecem seus próprios valores porque nunca houve tempo para isso? A vida é corrida, tem que fazer outras coisas, nunca pude descobrir direito quem eu sou. O teu corpo sabe quem tu é, o teu corpo sabe as coisas que tu gosta, talvez tu cognitivamente que não saiba ainda, só que tu pode estar executando coisas na tua vida hoje que te coloquem em dissonância cognitiva e tu nem saiba disso. Para entender mais ou menos o que eu estou falando, é basicamente isso que acontece com a gente. Se tu entra contra os teus valores internos por muitas vezes, por muitos anos, o teu corpo vai transparecer isso. Seja a linguagem corporal, seja uma doença, sejam dores, sejam pessoas que começam a apresentar de alguma forma uma espécie de envelhecimento precoce, também tem uma série de coisas que pode acontecer assim nesse sentido, mas que o corpo vai comunicar, ele vai. Então, caso tu não saiba quais são os teus valores internos e tu queira descobrir eles para tu não entrar em dissonância cognitiva, não esqueça de fazer terapia. Tá bom? Então, pessoal, se tu não conhecia essas coisas que eu faço aqui no YouTube, se tu não conhecia minha pessoa, se tu não sabia dessas coisas aqui do 2Psi, mas tu caiu de paraquedas aqui neste vídeo, gostou das coisas que tu viu, aperta nos botões aqui embaixo que tem do YouTube aqui, aperta em todos eles. Me ajuda a espalhar o vídeo aí para que o algoritmo do site maravilhoso entenda que este conteúdo é legal, que este canal é legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quando forem mentir, então pensem um pouquinho do porquê que vocês estão fazendo isso e se vale a pena entrar em dissonância cognitiva ou não.